Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um mundo que parece muito distante, mas que tem uns ecos surpreendentes até hoje. Vamos falar da economia da China na Idade do Bronze, mais especificamente na Dinastia Zhou, ali por volta de 1045 a 771 a.C. Isso mesmo, a gente tem aqui um material bem denso, um capítulo de um livro de história econômico que ajuda a gente a desvendar como essa sociedade funcionava. E a nossa missão aqui é, entender como um império gigantesco se organizava sem ter dinheiro como a gente conhece hoje. A riqueza era medida de outras formas, né? Em vasos de bronze, em terras e, o que é mais impressionante, em grupos de pessoas. A questão que a fonte provoca é como um estado tão antigo se sustentava dessa forma. Exato, a gente está olhando para quase 300 anos de história. E as fontes que temos, principalmente inscrições em bronze e textos antigos, são como pequenas janelas. Elas mostram uma estrutura de poder muito particular. Não é só sobre economia, é sobre como economia e poder eram, na verdade, a mesma coisa. Certo, vamos começar por aí então. O nome do período já diz tudo: Idade do Bronze. Mas assim, eu sempre pensei em espadas, talvez capacetes, mas a fonte descreve uma escala de produção que soa quase industrial. Tem caldeirões rituais que pesavam quase 900 quilos. O que esse bronze significava para eles que justificavam um esforço tão monumental? Essa é a pergunta-chave. O bronze não era só um metal, sabe? Ele era a materialização do poder político e também do poder religioso. As elites, os nobres, gravavam nesses vasos o que a gente chama de inscrições de nomeação. Inscrições de nomeação. O que era isso? Eram basicamente registros públicos, como um post oficial. Eles gravavam as honras que recebiam do rei, coisas do tipo: o rei me deu este cargo, ou venci esta batalha para o rei. Servia para comemorar o evento e, mais importante, para glorificar os ancestrais daquela linhagem. Ah, entendi. E esses vasos eram usados em rituais para se comunicar com esses ancestrais que, por sua vez, legitimavam o poder daquela família no presente, né? Então, cada vaso de bronze era quase como um contrato social gravado em metal. Um troféu que dizia: eu pertenço a este clube exclusivo do poder. Exatamente, perfeito. E isso nos leva ao modelo que a nossa fonte usa para descrever o estado Zhou. Não era exatamente feudal, como na Europa medieval, e também não era um estado escravagista clássico. O termo mais preciso, que vem do sociólogo Max Weber, é estado patrimonial. Estado patrimonial. O que isso significa na prática? Pensa assim, o estado é como uma casa de família gigante. O rei é o patriarca, o chefe da família. Todo o reino é considerado patrimônio pessoal dele, a casa dele. Certo. Os súditos trabalham para sustentar essa casa e o rei, em troca, tem a obrigação de proteger todo mundo e prover o necessário para os rituais que garantem a ordem do universo, sabe? O poder e a riqueza são herdados passados de pai para o filho mais velho numa linhagem patrilinear. A economia inteira se baseava nessas relações pessoais, não em leis ou mercados. Essa ideia de obrigações mútuas soa bem no papel, né? Mas na prática, não era só um jeito elegante de justificar a exploração da base da pirâmide. O camponês que entregava toda a seda que produzia realmente sentia que o rei estava cuidando dele? É uma tensão real, sem dúvida. Do ponto de vista da elite, era uma ordem divina e funcional. Para o camponês, era a realidade, né? Mas o sistema se sustentava nessa ideia. E para governar um território tão vasto, o Zhou criaram uma estratégia bem específica. Perto da capital, no oeste, a administração era direta, mas nas terras distantes do leste, eles criavam domínios governados por parentes e aliados fiéis. Eram os senhores arqueiros. E é aqui que o negócio fica fascinante. Porque lendo a fonte, tem um detalhe que me deixou de queixo caído. Quando o rei criava um novo domínio para um desses senhores, ele não dava só a terra. Não mesmo. Ele entregava o que a gente poderia chamar de um pacote de governança completo. Um pacote. Sim. Isso incluía sacerdotes para manter os rituais, escribas com os registros genealógicos e legais,
E o mais chocante pra gente, linhagens inteiras de pessoas. Grupos de famílias eram designados para servir aquele novo senhor. Espera um pouco, eu preciso parar aqui. A fonte diz que o rei dava pessoas como presente. Linhagens inteiras. Isso é surreal. Não era, você vai governar as pessoas que vivem aqui. Era tipo, aqui estão 1.700 pessoas, elas agora são suas. É isso mesmo? É exatamente isso. Temos um caso documentado numa inscrição de bronze de 981 a.C. Um oficial chamado Yu foi recompensado pelos seus serviços militares. Ele não recebeu um salário em dinheiro, ele recebeu benefícios. Terras, claro, carruagens, vinho para rituais e 1.709 pessoas que se tornaram seu patrimônio hereditário. Nossa. Essas pessoas e seus descendentes pertenciam à linhagem de Yu. Isso mostra como o poder não era abstrato. Era medido em terras e literalmente em controle sobre a força de trabalho. Um sistema desses, tão baseado em lealdade pessoal, na força de um rei, parece incrivelmente frágil. E a fonte deixa bem claro o que ele era. O que começou a dar errado. Várias coisas quase ao mesmo tempo. Primeiro, derrotas militares. Em 957 a.C., o exército Zhou foi esmagado pelo estado de Shu. O rei da época morreu na campanha. Isso abalou a imagem de invencibilidade da dinastia, sabe? Uhum. E internamente? Internamente, o rei começou a ficar sem o seu principal ativo, a terra. Ele doou tantos feudos para garantir a lealdade dos nobres que a sua própria base econômica começou a encolher. E quando o dinheiro acaba, os problemas começam. É sempre assim. Precisamente. Aí, num ato de desespero, o rei Li tentou tomar terras de nobres já estabelecidos para dar a novos favoritos, o que, como você pode imaginar, causou um ressentimento imenso. A crise explodiu em 842 a.C. Uma colisão de nobres simplesmente expulsou o rei da capital. Expulsou o rei? Sim, ele viveu no exílio por 14 anos. Isso mostra que o poder do rei já não era nada absoluto. E para piorar tudo, ainda tinha as ameaças externas, os bárbaros, como os já os chamavam. Exato. Povos como os Xianyun e os Huai. E não estamos falando de pequenos grupos. Eram forças militares organizadas com exércitos que tinham centenas de carroças de guerra, a tecnologia militar de ponta da época. Por décadas, os Zhou foram forçados a lutar guerras defensivas e muito caras nas fronteiras. É um quadro de um poder central enfraquecido por dentro e pressionado por fora. Total. É fascinante pensar nisso. É quase como uma empresa em crise que, de repente, fica obcecada com novos crachás, com títulos de cargo, com formalidades. O simbolismo vira mais importante quando o poder real está escorrendo pelos dedos. É uma analogia perfeita. Entre 950 e 850 a.C., acontece o que os historiadores chamam de Revolução Ritual. Os vasos de bronze, que antes eram peças únicas com grande valor artístico individual, eles começam a ser padronizados. Como assim? Eles passam a ser produzidos em massa em conjuntos idênticos. A quantidade e o tipo de vasos que um nobre podia ter e usar em seus rituais passaram a ser estritamente regulados de acordo com o rank dele. Foi uma tentativa desesperada de usar a formalidade do ritual para reforçar uma hierarquia social que, na prática, já estava se desfazendo. Mas como na empresa da nossa analogia, os crachás novos não salvaram o negócio, né? A crise chegou ao seu clímax. Sim. Em 7671 a.C., veio o golpe final. Os Xianyun, aproveitando uma briga interna pelo trono Zhou, se aliaram a um dos pretendentes. Invadiram a região da capital, saquearam tudo e mataram o rei. Nossa. A corte foi forçada a fugir para o leste, estabelecer uma nova capital. Esse evento marca o fim da dinastia Zhou ocidental. A dinastia sobreviveu no nome, mas o seu poder real, sua capacidade de controlar os senhores, foi destruída para sempre. A gente falou muito de reis, nobres, vasos de bronze,
Mas toda essa estrutura era sustentada por alguém, né? A fonte nos dá uma janela para a vida de quem realmente colocava a mão na terra. Sim, e é uma janela rara e preciosa. Ela vem de um texto chamado Poema do Sétimo Mês, que descreve o ciclo anual da vida no campo. E olha, não era nada romântico. O que o poema nos conta? Ele pinta um quadro de trabalho incessante. Famílias inteiras, homens e mulheres, iam para os campos e os campos eram divididos. Tinha as parcelas da família e a parcela do senhor, que tinha que ser cultivada primeiro. As mulheres tinham uma tarefa crucial: colher folhas de amoreira para alimentar os bichos da seda. Para produzir seda. Exato. O produto final, uma seda tingida de um vermelho vibrante, era um artigo de luxo, destinado exclusivamente para as roupas do senhor. E no inverno o trabalho continuava. Sem dúvida. O poema descreve os camponeses caçando raposas e texugos para fornecer as peles para o patrão. E eles tinham que ir aos rios congelados cortar e armazenar blocos de gelo. Gelo. Para quê? Para que o senhor pudesse ter bebidas geladas no verão. A vida era um ciclo de serviço. Em troca, o senhor oferecia proteção e, no fim do ano, um banquete com vinho de arroz. Era a manifestação daquela obrigação mútua que a gente falou. Mas a balança pendia claramente para um lado, né? Claramente. E a tecnologia agrícola? Eles usavam ferramentas de bronze, como as elites? Nem pensar, o bronze era um metal de prestígio, caro demais para virar enxada. A agricultura era feita com ferramentas de pedra, osso e conchas. O trabalho de arar a terra era feito em duplas, cavando lado a lado com pás. As principais culturas eram o milheto e a soja, grãos bem resistentes. E qual era o status legal dessas pessoas? Servos, escravos. A fonte entra nesse debate, né? Entra sim. Existe um termo nos textos, shanti, que é alvo de muita discussão. A tradição literal é algo como servos e escravos. Mas a evidência que a gente tem sugere que não era um sistema de escravidão em massa, com grandes latifúndios e correntes de escravos como em Roma. A unidade de produção era a fazenda familiar. Essas famílias estavam ligadas à terra e ao senhor. Podiam ser transferidas com a terra, como no caso do oficial Iu, mas viviam e trabalhavam como famílias. Certo. Então temos um sistema hierárquico, rígido, baseado em herança. Mas a fonte aponta para o surgimento de rachaduras nesse sistema. Uma delas é a troca de terras. Como isso começou? Começou de forma sutil. Com o poder do rei enfraquecido, as doações de terra ficaram menores, lotes chamados de campos ou tian. E os nobres, talvez precisando de bens de luxo que o rei já não podia dar, começaram a trocar esses campos entre si. Não era uma venda, como a gente entende, era uma troca por outros bens de prestígio, cavalos, jades, tecidos finos. Mas a terra não pertencia em última análise ao rei? Como eles podiam trocá-la? Aí está a complexidade. A transação era descrita nos registros como uma renúncia da posse. E para ser válida precisava de testemunhas, de um notário oficial e da aprovação final do rei ou de um representante dele. Ou seja, não era propriedade privada plena, mas um direito de uso que podia ser transferido sob certas condições. Isso levou a uma fragmentação incrível da paisagem. Os campos de uma família ficavam espalhados, misturados com os de outra, criando um mosaico de posses e, claro, muita competição. E é nesse contexto que surge o caso mais revelador de todos, o de um homem chamado Qiu Wei. Quem era ele? Qiu Wei não era um nobre de alta patente. Ele era um artesão de uma oficina que produzia artigos de couro. Mas, de alguma forma, ele enriqueceu. E ele fez algo impensável. Negociou a aquisição de terras de um nobre chamado Zhu. Um artesão comprando terra de um nobre. Exato. A troca, registrada em detalhes e inscrições de bronze, foi feita por itens de luxo que Qiu Wei produzia ou tinha acesso. Trajes rituais, emblemas de jade, aventais de couro. Isso é impressionante. Um artesão está na prática comprando a base do poder da nobreza, a terra, usando a riqueza do seu trabalho. Parece uma transação comercial moderna, mas imagine o que estava disfarçada de outra coisa. Exatamente. A linguagem é toda ritualística.
O valor da transação foi medido em fios de búzios, que eram conchas usadas como padrão de valor, mas não exatamente dinheiro. E a transação foi complexa, envolveu presentes para os oficiais que supervisionaram e precisou ser validada com um talhe partido. O talhe partido? A fonte menciona isso. O que era exatamente? Imagina uma peça de bambu ou madeira. Os termos do acordo eram escritos nela e aí ela era quebrada ao meio na frente de testemunhas. Cada parte ficava com uma metade. A única forma de provar o contrato no futuro era juntar as duas metades que se encaixavam perfeitamente. Era a criptografia da época, uma garantia física contra fraudes. Exato. Isso nos mostra o início de uma economia contratual, mas uma que ainda estava totalmente amarrada à linguagem, aos rituais e à aprovação da nobreza. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Essa jornada pela economia Zhou nos mostra um sistema fascinante. Vimos um estado patrimonial, gerido como uma grande família, onde a economia se baseava em quem você era e a quem você devia lealdade. Mas vimos também como esse sistema, abalado por crises, começou a se abrir. A necessidade econômica forçou a criação de novas formas de transação, como a troca de terras, que começaram a corroer a velha ordem. E depois da queda da capital em 771 a.C., o que sobrou do poder Zhou? Muito pouco. O rei se tornou uma figura simbólica, um líder religioso sem poder militar ou econômico real. O verdadeiro poder passou para os senhores regionais, os mesmos que antes deviam lealdade ao rei. O grande estado de domínio dos Zhou acabou, dando lugar a uma era de múltiplos estados competindo entre si. Foi um período de caos, mas também de uma explosão de inovação filosófica, tecnológica e econômica. E a história de Qi Wei, o artesão que compra terras de um nobre, nos deixa com uma pergunta para refletir. Numa sociedade onde status e poder vêm do berço e de presentes do rei, o que acontece quando a riqueza, vinda do trabalho e do comércio, permite comprar o bem mais fundamental de todos, a terra? Talvez a verdadeira revolução na China antiga não tenha sido feita apenas por exércitos de carruagens, mas também por contratos discretos, validados por um pedaço de madeira partida que lentamente, transação por transação, redesenharam o mapa do poder.